a gente dando continuidade ao estudo da obra Consciência Espírita e ao projeto Consciência Espírita, seguindo o índice da obra. Nós estamos estudando o índice da obra, a obra através do índice, mas estamos hoje estudando o capítulo 23, que Inácio intitulou Fidelidade, onde ele vai comentar uma passagem de Paulo na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 16, no versículo 18, quando Paulo anotou assim: porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Então Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 16, ele faz uma saudação aos seus companheiros, na verdade, chamando-os por nome, né, saudando a cada um em particular, até mais ou menos no versículo 17. Do versículo 17 em diante, que começa no versículo 18, ele vai alertar esses mesmos companheiros a quem ele congratulou, chamando esses companheiros para uma união fraternal em nome de Jesus, em nome de uma causa muito maior que as nossas pequenez, do que a nossa pequenez como espíritos ainda imperfeitos, espíritos ainda vinculados às coisas do mundo, às coisas materiais, para que nós cedêssemos campo na nossa intimidade a essa causa muito maior, que é a causa do Cristo, que é a Boa Nova, que é a divulgação e a necessidade de levar a mensagem de Jesus aos corações humanos. Ele vai chamar a atenção dessa comunidade de Roma para a influência existente dentro do mesmo movimento cristão, onde alguns, infiltrados dentro das congregações, faziam movimentos contrários àqueles necessários para que o bem seguisse o seu caminho de uma forma mais natural. E aí Paulo vai chamar a atenção dos correligionários cristãos a respeito desses companheiros. Então, quando ele fala a respeito da comunidade de Roma, ele está chamando, na verdade, aqueles companheiros a uma congregação. Porque a igreja de Roma, assim como todas as outras igrejas, quando a gente pensa em igreja, a gente não tem que pensar no templo de pedra, na construção de pedra, seja qual formato ela tenha. A origem mesmo, primeira, dessa ideia de igreja, diz mais respeito às pessoas que frequentam esses lugares do que a própria construção, do que a própria doutrina que cada uma dessas igrejas vai pregar, dizendo que aquela congregação de pessoas ali reunidas em nome de um fundamento é que faria com que este mesmo fundamento pudesse seguir adiante de uma forma natural, sem maiores turbulências, além daquelas já causadas pelas dificuldades humanas, pela nossa dificuldade de vivenciar o bem e de colocar, mesmo que sejam os princípios esposados, aqueles que nós temos crença, que acreditamos, no caminho correto, no caminho que o bem precisa para chegar o mais rápido possível e o máximo possível alcançar o maior número de corações necessitados. Naquele instante, a gente vai lembrar que era o momento de início do cristianismo, onde os discípulos que trabalhavam mais diretamente com a divulgação da mensagem tinham essa preocupação de pensar no caminho que a Boa Nova seguiria, na necessidade de que aqueles fundamentos, que aqueles preceitos trazidos, na verdade, por Jesus, permanecessem o mais puros possíveis na nossa condição no mundo, para que nós pudéssemos retirar deles os ensinamentos e a essência que eles continham. Então Paulo, nesse momento, ele está chamando a atenção para que, olha, cuidado com aquilo que acontece no meio da congregação onde nós estamos inseridos, onde nós estamos envolvidos. E o que Inácio vai trabalhar mais ativamente nessa mensagem é a respeito dessa fidelidade que nós somos chamados a exercer
principalmente nesse momento em que atravessamos essa transição planetária, em que cada um de nós é chamado a dar testemunho da sua crença, da sua fé na doutrina espírita, nos princípios da doutrina espírita e aquilo que temos feito, não é, na realidade desses princípios espíritas, sabendo que nós iremos divulgar a doutrina muito mais através dos nossos atos, das nossas atitudes, do que das palavras que nós proferimos aos ouvidos alheios. Então, uma pessoa quando adentra uma casa espírita pela primeira vez, uma pessoa que vem buscar auxílio na casa espírita, e quando ela verifica um trabalho sendo realizado por esta casa, ela vai acreditar que aquela casa exerce, na verdade, aquilo que a doutrina recomenda. Porque ninguém vai entrar aqui com o coração aberto para buscar auxílio ou para buscar um local onde possa estudar, aprender, buscar respostas para as suas perguntas. Ninguém vai entrar aqui com o intuito de colocar em xeque o que as pessoas que estão na casa estejam realizando. Então, nós, queiramos ou não, nós somos referências para as pessoas que vêm buscar a doutrina espírita através do trabalho que a gente realiza. Então, quando Inácio vai alertar a respeito da fidelidade, ele está falando a respeito dessa fidelidade aos princípios da doutrina espírita. E aí, quando a gente pensa na nossa crença na doutrina espírita, então acredito que para todos nós aqui, nenhum dos princípios da doutrina espírita nos choca a razão. Quando a gente vê ali Deus, Jesus, Espírito, Perispírito, evolução, livre-arbítrio, etc., a gente já está acostumado com essas ideias e mesmo quando adentramos a casa espírita num primeiro momento, quando não temos conhecimento dessas informações que a doutrina vem trazer, a gente vai se afinando com esses princípios quase que instantaneamente, porque é aquilo que a gente já vinha buscando antes de adentrarmos a doutrina espírita, seja através de um livro, seja através de uma casa espírita e etc. Então esses princípios, eles não são novidade para nós, porque nós já temos tido contato com eles há algum tempo. Muito provavelmente, nós não estamos tendo o primeiro contato com a doutrina espírita, já tivemos contato com ela em outras existências. Por isso que ela fala tão alto aos nossos corações. Por isso que quando a gente começa a ler as obras, a estudar o que a doutrina nos apresenta, a gente tem uma espécie de déjà vu, não é isso? Parece que a gente está revendo coisas que a gente já sabia, que a gente já acreditava, mas que alguém não havia dito a nós ainda, e que naquele momento parece que a gente está lendo um livro que a gente já leu. Estamos tendo acesso a informações que estamos apenas rememorando, relembrando informações que já estavam de alguma forma na nossa intimidade. Então nós não temos tido dificuldade em aceitar esses princípios. O nosso desafio maior é vivenciá-los, dando real testemunho deles, sendo fiéis a esses princípios. Quando a gente lembra e pensa na palavra fé, muitas vezes nós associamos apenas o sentimento da crença, de acreditar em um princípio, em algo ou em alguma coisa, exercendo uma fé. Ah, você tem fé em Jesus? Tem, eu acredito nele. A minha crença me diz que Jesus existe. Você tem fé em Deus, na espiritualidade, na existência, na continuação da vida após a morte do corpo físico? Sim, creio nisso. A minha fé espírita me diz isso e ela está dentro de mim. Eu não tenho dificuldades com isso. Mas um sentido que a fé, que a palavra fé também vem trazer é a respeito da fidelidade. Fé não diz respeito tão somente à crença. Ela diz respeito à fidelidade, aquilo que nós esposamos e o sentimento de fidelidade que temos com aquilo que esposamos. Então, o que é ser fiel a esses princípios? Porque quando a gente fala assim, a gente até coloca nos carros, né? Aqueles adesivos falando assim, Deus é fiel, não é? Em outras palavras, muitas vezes a gente diz assim, não vem com o olho gordo não, porque Deus é fiel, Ele vai me proteger. Saber que Deus é fiel
nós já sabemos. O desafio é nós nos permanecermos fiéis a Ele. Porque Ele não nos abandona na sua fidelidade em relação a nós como criaturas. Ele nos criou simples e ignorantes a cada um de nós, já acreditando na nossa possibilidade de crescimento e já vislumbrando o fim, que é a finalidade, o propósito concretizado da nossa perfeição, da perfeição relativa a qual cada um de nós como espírito imortal pode alcançar. Então essa fé já existe desde que fomos criados. O problema é nós mantermos essa fé, essa fidelidade ao Criador, aquele que nos deu a vida. E esse é o desafio da nossa existência como espírita cristãos. Ser fiel a um princípio é ser fiel a si mesmo. Ninguém trai princípio algum sem haver traído a si mesmo precedentemente. Então, quando eu penso que eu fui infiel com determinado conceito, com determinado princípio, eu agi com falta de fidelidade a mim mesmo. E muitas vezes a gente pensa assim, oh, Jesus, me perdoa porque eu fui infiel, me perdoa porque eu errei. Mas Jesus não se sentiu ofendido porque você erra, porque eu erro, porque nós vacilamos da nossa fé, não é? Antes de nós vacilarmos na nossa fé, Ele já sabe das nossas dificuldades. Mestre, por ti darei a minha vida, te protegerei com todas as minhas forças. Pedro, que infantilidade, que imaturidade espiritual. Não sabeis que daqui a pouco, intentando resguardar a própria vida, você vai me negar 3 vezes. Eu? De jeito nenhum. Não é? Então, quando a gente inicia um propósito de crescimento, um planejamento, a gente se reveste de uma força que é momentânea e essa força é capaz de nos movimentar ao princípio da nossa atividade. Agora, manter fidelidade a esse princípio requer muito esforço, requer muita dedicação, muita renúncia e muito conhecimento de si mesmo. E, acima de tudo, amor próprio. Ninguém cresce espiritualmente sem amor próprio. Ninguém mantém fidelidade a nenhum princípio sem auto-amor. Auto-amor difere de egoísmo. Centralização de tudo em relação àquilo que você é, que o seu ego projeta aonde você está, com quem você esteja. Auto-amor é o sentimento desenvolvido quando você pensa na sua necessidade de crescimento espiritual e que você busca o melhor para você, entendendo que o melhor para você vai ser o melhor para aquele que está ao seu redor e para aquilo que está ao seu redor, porque você vai emanar amor se você se auto-ama. Você vai amar o próximo se você já consegue exercer amor próprio. A recomendação é que nós devamos amar ao próximo como a nós mesmos. Se eu não me amo, eu não tenho condição de exercer amor para com ninguém. Porque se eu estou desequilibrado, se eu estou em conflito íntimo de uma tal forma que eu violento a minha própria intimidade, o meu próprio ser, eu vou exalar, eu vou emanar conflitos com todos aqueles que estão ao meu redor. De repente alguém chega para mim e fala, bom dia. Bom dia o quê? O que tem de bom? Não tem nada de bom. Você viu como é que está calor hoje? Quer dizer, vai chover. Quer dizer, eu acho que vai esfriar. Não esfriou não, mas eu estou reclamando. Então não me venha me dar bom dia. Você sabe as contas que eu tenho para pagar? Bom dia por quê? Você sabe o problema que eu estou passando na minha casa? Você está sabendo da doença do meu familiar? Você sabe o vizinho que eu tenho? Não tem nada de bom. Então quer dizer, eu emano violência, eu emano vibrações deletérias que causam mal, que são capazes de secar qualquer rosa, qualquer roseiral. Né? Então a gente passa perto de uma plantação, de um canteiro, a nossa vibração, muitas vezes, faz mal até para as plantas.
Porque o nosso pensamento, ele vai ter uma vibração de acordo com aquilo que a gente cultiva na nossa intimidade. Então tem gente aí que tem uma mão boa para canteiro, não tem? Para mexer com planta? Tem gente que vai lá dar uma mexidinha, no outro dia você vai lá e já está sequinho, né? Por que será? Vibração, não é? Pensamento. Nós, da mesma forma que nós absorvemos uns dos outros, influenciando uns aos outros, das energias que os outros nos emanam e daquilo que a gente emana, o universo ao nosso redor também acontece a mesma coisa, a mesma forma. Então, como é que eu posso exercer fidelidade para com os princípios da doutrina se eu não tenho auto-amor? Então eu falo assim, eu vou começar a fazer tal coisa e agora eu vou aprender a ser mais paciente. Vou aprender a compreender o próximo. Vou me exercitar. Vou exercitar o perdão. Vou começar, tá bom, vou parar de falar mal dos outros. Segunda-feira, né? Porque hoje é quinta-feira, até lá ainda dá um tempinho, né? A gente adia para segunda-feira normalmente, a gente vai começar na segunda-feira. A gente vai um dia, 2 dias, 3 dias no máximo, não é? De repente, quando a gente menos assusta, a gente... Olha, eu tinha um projeto. Até esqueci dele, lembrei agora. Tem quanto tempo? Deve ter 1 mês, 2 meses, agora que eu lembrei. Esqueci. Costuma acontecer. Mas por que eu não mantenho fidelidade a esses princípios? Porque eu ainda não sou capaz de exercer o auto-amor. Porque eu ainda não cheguei à conscientização do que o melhor para mim é fazer o melhor para aqueles que estão ao meu redor. Eu ainda não percebi que quando eu deixo de realizar aquilo que a lei me estabelece como necessário, como fundamento essencial para a minha vida, as consequências virão em primeiro lugar para mim mesmo. Isso é falta de amor, de auto-amor. Falta de compreender a si mesmo, de respeitar a si mesmo e de fazer o melhor para si mesmo. E a gente que é espírita, a gente tem uma dificuldade ainda muito grande, né? Às vezes a gente acha que tudo é vaidade. Aí a gente passa pelos extremos. Ou a gente acha que a gente não tem jeito, vou fazer nada, tem nada, eu não vou melhorar nada. E aquilo que a gente tem de bom, a gente muitas vezes acha que é vaidade, a gente não valoriza o que a gente já construiu, que a gente já edificou, através dos nossos esforços, do nosso empreendimento no bem, das nossas realizações no bem. A gente tem uma dificuldade de admitir que aquilo é bom, né? Aí você vê uma pessoa e fala assim, nossa, você... Lá fora, você tem que se reconhecer um bom profissional, não é assim? Aí você fala assim, você é uma boa professora, não é? Você é um bom diretor. Você é um bom pintor, você pinta a casa muito bem. Ficou branquinho, não derramou nada no chão. Não é? Aí a pessoa se reconhece valorizada. E muitas vezes ela se valoriza. Dentro da casa espírita não pode. Dentro do movimento espírita não pode. Aí a gente fala assim, nossa, você canta bem. Nossa, você faz um estudo bom. Nossa, você é um bom coordenador. Olha, tá falando que é um bom coordenador, que canta bem, que faz um estudo bom, não é? Que tem uma facilidade para evangelização. Não. Da Jesus, boa espiritualidade. Né? Porque acha que se reconhecer algo positivo em si mesmo é sinal de vaidade. Não é? Então, reconhecer o que a gente já edificou no bem e o que a gente é capaz de realizar é o que nos motiva para buscar novos ideais, novos horizontes. Aí se alguém fala assim com você, nossa, você é um bom coordenador, ninguém está falando que você é o melhor coordenador do mundo e que por conta disso você tem que passar a achar que você é indispensável, né? A humilhar as outras pessoas, a achar que você é o centro das atenções, que é o melhor da casa espírita, que sem você a casa espírita não vai para frente. Aí é dificuldade nossa, não é? Imagina Jesus, mas é seu Cristo, não sou nada. Mestre, você fez o planeta, você é qual criador do planeta? Não, eu não. Isso aí foi nada, não. Gente, isso ainda é sinal de imaturidade nossa, não é? Obviamente que esse exercício de reconhecer o que há de bom em nós ainda é difícil para a gente, não é? Porque a gente não consegue se valorizar como espírito imortal e Jesus está assim para você, para mim, para todos. Você
é a luz do mundo. Você é o sal da terra. Vós sois Deus, sois deuses. Não é? E a gente fala assim, não é bem assim. A gente ainda não acredita nisso, na verdade. A gente não consegue entender a nossa capacidade de crescimento espiritual, de realização no bem, e essa dificuldade de manter um princípio edificante na nossa intimidade, conservá-lo, não é? Se mantendo fiel a ele, é o que a gente tem de desafio no nosso dia a dia, principalmente nessa existência como espíritos imortais que nós somos. E aí a gente pensando, trazendo isso para o campo do espiritismo, trazendo isso para o campo das nossas experiências dentro da casa espírita, dentro do movimento espírita, é isso que Paulo vai falar mais diretamente aos romanos, aos cristãos romanos, dizendo a eles, olha, sejam fiéis aos princípios que Jesus trouxe. Porque quem é contrário aos princípios que Jesus edificou no mundo, está alimentando única e exclusivamente o seu ventre. Ele está utilizando ali uma linguagem simbólica, falando, olha, está alimentando a si mesmo. Não está fazendo, não está levando alimento, não está levando crescimento a todos. Está utilizando única e exclusivamente daquilo que poderia servir a muitos em benefício próprio de uma forma equivocada. E aí Inácio vai alertar para a gente da necessidade de que nós estejamos atentos a essas situações, não só dentro da casa espírita, mas principalmente fora dela, não é? Porque nós somos chamados a testemunhar a doutrina muito mais fora da casa espírita do que dentro. Então Inácio inicia assim a mensagem: infelizes daqueles que corrompem os ideais do Evangelho. Então nós temos que ter cuidado para que nós não sejamos esses infelizes. E ele vai explicar o que ele quer dizer com corromper os ideais do Evangelho. Aí ele diz assim, olha, não discorremos aqui sobre os que se empenham em vencer a si mesmos, galgando os cimos mais elevados da vida e que, por ainda estarem na condição de espíritos imperfeitos, equivocam-se em seus empreendimentos, encontrando dificuldades para concretizar o bem em todas as suas ações. Referimos-nos aos que deturpam a essência da Boa Nova, utilizando-a como um mecanismo de propagação de seus conceitos pessoais, conduzindo ao erro aqueles que se localizam nos degraus inferiores do discernimento espiritual. Então, Inácio faz uma distinção aqui, olha, tem uma grande diferença em nós sermos infiéis ainda aos princípios da doutrina, aos princípios cristãos, quando nós nos equivocamos diariamente através das pequenas coisas do dia a dia, quando a gente se esforça, mas ainda cai, levanta, mas depois cai de novo. Tem uma diferença daqueles que utilizam dos princípios, dos recursos da Boa Nova para subjugar a crença alheia, alimentando seus próprios conceitos pessoais e se fazendo credores ante as demais pessoas, aqueles que têm acesso à informação através deles, não é? Levando as pessoas mais simples, aqueles que se encontram, os espíritos que se encontram em degraus mais inferiores em relação ao patamar evolutivo, à aceitação dos seus princípios equivocados. Talvez, avaliando pura e simplesmente um ambiente em particular, a gente pode avaliar assim, mas essa mensagem está um pouco fora de contexto, não é? Isso não acontece na casa que eu frequento, isso não estou vendo isso acontecer no movimento espírita, eu não estou vendo acontecer isso no mundo, não é? E a gente precisa estar muito atento a esse momento que a gente tem atravessado. Porque... Oi? Especialmente no Brasil, não é? Então, é um momento de unificação. Quando a gente chega agora mesmo eu estava pensando, que nada acontece por acaso. A gente está estudando essa mensagem
numa casa, na casa onde o patrono é a Bezerra de Menezes, um espírito que lutou tanto e luta tanto pela unificação do pensamento espírita, principalmente no Brasil, não é? E a gente está atravessando esse momento de dificuldade, onde as casas espíritas, onde o movimento espírita cada vez se distancia mais, o coração dos espíritas cada vez se distancia mais uns dos outros, quando a gente deveria fazer o movimento contrário, que é desse de aproximação, um movimento de unificação. Então a gente percebe casas que pensam de forma diferente, princípios sendo colocados dentro das casas espíritas que não condizem, na verdade, com princípios espíritas. Você vê que dentro de uma própria casa espírita, às vezes pela divergência de opinião, da visão onde cada um vai se deparar ou vai conseguir avaliar as informações que nos alcançam, cada um vai ter uma visão a respeito dela, e onde essa unificação do trabalho encontra uma dificuldade, porque cada um pensa de uma forma, e aí o trabalho se vê prejudicado, porque as nossas dificuldades pessoais uns com os outros faz com que a caridade seja atrasada na sua promoção. Então a gente vê muito, por exemplo, casas espíritas sendo abertas, por quê? Porque tarefeiros que trabalhavam juntos não concordam uns com os outros, aí abre uma outra casa, porque lá vai pensar de uma forma, lá na outra casa pensava de outra forma. E isso é muito perigoso, porque através dessa separação é que as trevas encontram ressonância na nossa intimidade para atuar, encontrando brecha dentro do próprio movimento espírita, não é? Para que nós nos desestabilizemos, não é? Emocionalmente, espiritualmente, socialmente, porque muitas vezes as casas são levadas com tanta dificuldades, né? Dificuldades financeiras, dificuldade de local onde as pessoas vão se reunir e etc. Né? Então Inácio está chamando a atenção para essa diferença. Olha, tem diferença entre aquele que cai tentando se esforçar no bem, daquele que cai utilizando o recurso que tem da palavra, do conhecimento, da informação espírita para fazer com que seguidores se afinem com determinados conceitos que, na verdade, não dizem respeito à doutrina espírita. Então, é um assunto muito delicado, muito complicado, e mas a gente entende que ele é necessário, que precisa ser falado. Aí Paulo de Tarso, Inácio continua, Paulo de Tarso, em sua epístola aos Romanos, já advertiu os seguidores do Cristo, alertando-os, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Atentemos, pois, em reconhecê-los entre nós, para que, permanecendo vigilantes, não nos permitamos comungar jamais de suas apreciações equivocadas acerca das verdades eternas. Gente, a gente que visita muita casa, a gente que ouve falar, a gente que estuda, que busca informação, a gente tem visto e ouvido falar de casa espírita fazendo cada coisa que a gente fica até abismado, a gente fica até chocado. Não é? E aí a gente pensa assim, por que essa mensagem está no livro? Por que a espiritualidade está alertando em relação a isso? Será que isso acontece na verdade? Será que isso acontece de fato? Será que a gente se permite ter determinados tipos de atitudes sem perceber o que nós estamos fazendo? Não é? Será que a gente está seguindo realmente o caminho correto, o que deve ser seguido? E aí Inácio vai alertar dando alguns toques para a gente, como é que a gente pode reconhecer essas situações, como é que a gente pode reconhecer essas ações e essas pessoas, né? Ou se é que nós nos colocamos por algum momento no meio dessas situações e dessas pessoas que promovem, não é, essas dissensões. Aí Inácio alerta ali, ó, na tarefa de serviço ao carente, eles são as vozes desencorajadoras que se utilizam de palavras cobertas pela suavidade em que explanam sua forma particular de conceber a vida, objetivando convencer a muitos de que o auxílio ao necessitado é manutenção da preguiça no mundo. Então tem muita casa espírita aceitando a recomendação de determinadas pessoas, de determinados líderes, que dizem assim, olha, assistência social, ajuda material
é manutenção da preguiça no mundo. Casa nenhuma tem que auxiliar materialmente assistidos que vêm buscar alimento, roupa, remédio e etc. Afirmando que nas casas espíritas a gente precisa oferecer só o estudo, não é? Aí muitas vezes vocês podem pensar assim, mas isso acontece? Acontece. Num segmento religioso, numa religião que é a doutrina espírita, não é? Que tem um aspecto religioso, que é reconhecida pela caridade dos seus tarefeiros, dos seus colaboradores, dos seus seguidores, não é? O trabalho que Chico realizou na doutrina espírita, hoje a doutrina espírita, principalmente no Brasil, ela alcançou a proporção que alcançou devido ao trabalho que o Chico realizou, não é? Porque Chico foi um expoente de frente, não é? Que levou muitas pedradas, foi acusado de várias coisas, né? Inclusive pelos próprios correligionários espíritas, não é? De estar agindo assim ou assado, que deveria agir assim ou assado. E Chico nunca se ausentou do trabalho de auxílio ao carente, ao necessitado. Ele nunca deixou de oferecer o pão material para aquele que recorria a ele buscando auxílio. E aí muita gente fala assim, olha, nós devemos dar a vara, a gente pode dar o peixe não, não é? A gente vai lembrar e fazer alusão à passagem de Jesus, não é? Quando ele fez a multiplicação dos peixes e dos pães. Então eram 5 peixes e 3 pãezinhos. Alguém ouviu falar que Jesus fez multiplicação das varas? Primeiro ele alimentou aqueles que estavam famintos para pregar o evangelho em seguida, não é? Então quando a casa espírita oferece o recurso espírita, o ensinamento espírita, ela está dando a vara, não é? Se a pessoa vai fazer uso efetivo dessa vara, é com ela, não é? Mas o auxílio em primeiro lugar, a palavra, o direcionamento, isso não pode deixar realmente de acontecer na casa espírita. De dar a possibilidade de que o espírito se reerga de alguma forma e consiga alcançar a sua própria subsistência. Mas que a gente não deixe de dar o recurso material para aquele que tem fome, não é? Porque falar de Jesus de barriga cheia é tranquilo, né, gente? De banhozinho tomado, não é? De roupa vestida limpinha, não é? Difícil é falar de Jesus passando fome, não é? Aceitar Jesus passando fome, não é? Aceitar que o que a gente vive no momento da tribulação, Jesus continua do nosso lado e etc. Então é nosso dever auxiliar uns aos outros, não é? Mesmo porque quem é que adentra a casa espírita, quem é que vive integralmente, não é? Os recursos que ela nos pede para vivenciar, que ela nos dá e que nos pede para vivenciar através da vivência do bem. No estudo doutrinário são os causadores das polêmicas infrutíferas que desarmonizam corações, desvirtuando o trabalho que deveria ser fonte segura de crescimento espiritual, aos que buscam esclarecimentos por meio das luzes do saber. Ai, ai, ai. E agora? O que você intenta? Qual que é o seu objetivo? Quando tem alguma pendenga assim, né, de opinião a respeito da mediunidade, da forma doutrinária, como cada atividade na casa tem que ser realizada, o que você pensa em primeiro lugar? É o bem? Está acima de tudo? É a causa do bem mesmo? Ou você quer mandar? Ou você quer que todo mundo haja de acordo com aquilo que você entende como deve ser a melhor forma possível? Como é que é? Aí um exercício de autoanálise. Em que setor a gente está se enquadrando nesse exato momento? Não é? Porque se a gente está nessa posição de trabalhador, não é? E se nós estamos ali em nome de uma causa muito maior do que aquela que nós pessoalmente acreditamos e achamos que seja a forma mais adequada de ser realizado um trabalho, não é? É desafiador, não é, gente? Porque a gente vai abrir uma reunião, um acha que tem que ser 8, outro acha que tem que ser 7 da manhã. Um acha que tem que ser sexta, o outro acha que tem que ser no sábado, não é?
Aí se muda o horário, assim, não, eu também mudou o horário, agora também não vou mais na reunião, não vou mais na casa espírita. Acontece, gente? Acontece. Né? Então, quer dizer, sermos chamados à consciência espírita é dar um passo além do que simplesmente achar assim, não, está tudo tranquilo. Eu estou indo, não é? Eu estou realizando o meu dia a dia aqui, as minhas tarefas. Então a gente é chamado a tomar consciência de tudo que está ao nosso redor de uma forma mais profunda, examinando as particularidades, as minudências, não é? De todas as nossas realizações diárias, e isso é complicado, não é? Dá trabalho, é cansativo, é desgastante pensar nessas situações todas. Mas ter consciência espírita é isso, não é? Entender a nossa real função e posição no mundo. E ela é muito delicada e importante. Na prática mediúnica são os dogmáticos exclusivistas em seus pontos de vistas, cujas interpretações personalistas conduzem sempre à demora da promoção da caridade aos que estão em sofrimento. Está começando a complicar essa mensagem, não está? Então a gente muitas vezes pensa que mediunidade é receita de bolo. Que o jeito que eu fiz o meu bolo, você tem que fazer também. Que se você não fizer o seu bolo do jeito que eu fiz, está errado. Aí pergunta assim, como é que você psicografa? Não, eu psicografo assim, assim, assado. Como é que você faz? Ah, não, assim. Aí então também tem que fazer? Não, estou falando isso, não é? Cada um é cada um. A minha responsabilidade é uma, a sua é outra, da outra é outra, não é? Obviamente nós temos que estar centralizados dentro de um princípio, que ele é básico, mas a forma como isso vai se dar é bastante complexo. E muitas vezes a gente fecha a porta tanto para o trabalhador quanto para o necessitado da caridade, porque a gente estipula metas, barreiras, na verdade, a gente coloca barreiras na execução do trabalho e a caridade é atrasada, ela chega atrasada a quem necessita, não é? Bastante complicado, bastante complexo. Aí mais uma vez a gente faz esse exame consciencial. O que é que eu tenho buscado, como é que eu tenho feito, como é que eu tenho realizado, principalmente aqueles que estão à frente na coordenação dos trabalhos, não é? Porque quando um médium chega à casa, ele precisa ser tratado em particular de acordo com a necessidade dele, de acordo com o que ele está vivendo naquele momento, não é? Ele precisa ser atendido dentro da necessidade dele. O médium lá na reunião mediúnica, cada médium tem a sua particularidade. E não adianta querer que um médium haja da mesma forma que o outro, porque não vai acontecer. Não adianta tratar o outro, não, tem 10 anos que eu trato todos os médios assim, você vai ter que se enquadrar agora, desse jeito. Quer dizer, é algo tão assim complexo, mas que não pode ser visto, pensado e agido como se fosse um cálculo matemático, 2 mais 2 são 4, não é? Mas pensar nisso dá trabalho, né? E muitas vezes quem está coordenando tem a sua dificuldade. A gente está aqui julgando ninguém. É complexo bastante o trabalho que a gente precisa realizar. Nas dificuldades inerentes a toda tarefa cuja finalidade primeira é a efetivação do bem, são sempre os primeiros a desertarem dos serviços em que se encontram, levando com eles grande soma de indivíduos. Então quer dizer, como Inácio vai dizer ali, são aqueles que estão junto com a gente no trabalho. Muitas vezes a gente inadvertidamente faz parte disso. A gente sem perceber, a gente vai passando esses princípios adiante, não é? Sem perceber, sem ter essa autoconscientização. E olha que Inácio fala que interessante, olha, por certo não são inimigos declarados do Cristo. Não fazem com o intuito assim, não, eu vou pregar isso porque eu acho que a mensagem de Jesus é errada, porque eu acho que o Espiritismo é errado. Não é? Não são inimigos declarados. A gente não levanta a bandeira e fala assim, eu sou contra o Espiritismo, ninguém entra aqui nessa casa. Não é assim. Mas muitas vezes colocam obstáculos na frente do trabalho que precisa ser realizado. Das mínimas às mais complexas situações que a gente pode
imaginar. O trabalho de divulgação hoje feito, por exemplo, por cada um de nós, ele é de suma importância, não é? Mas a gente sabe que a gente vai alcançar um determinado número de pessoas de acordo com a nossa capacidade de atuação. Quanto maior responsabilidade a gente tem, quanto mais visibilidade alguém vai ter, maiores serão as responsabilidades de atuação que cada um vai alcançar através da empreitada que precisa cumprir, da incumbência a que foi destinado a efetivar. Então a gente não viu, por exemplo, Chico colocando obstáculo para a realização do bem em momento algum. Muitas vezes ele teve que calar as suas dificuldades mais íntimas em nome de um trabalho. Muitas vezes a gente pesquisando, a gente vai encontrar informações de que em dado momento, tanto Chico quanto Emmanuel tiveram que fazer determinados movimentos políticos para que a mensagem não ficasse no caminho, para que livros fossem publicados, obstáculos colocados por editoras que não quiseram publicar determinados livros do Chico. Então a gente imagina assim, para um expoente de luz que foi Chico Xavier, imagina a nossa dificuldade no dia a dia, não é? Todavia são servidores infiéis que se apresentam ao mundo sob a alcunha de obreiros de Jesus, mas que por servirem somente ao seu ventre, como afirma o apóstolo da gentilidade, tornam-se perigosos adversários do bem. Então por que se torna infiel? Porque coloca os seus princípios pessoais acima de uma causa que é muito maior, que é a propagação do bem. Quando a gente se conscientizar de fato da responsabilidade que cada um de nós carrega em ser promulgador, promovedor dessas mensagens de luz que chegam ao nosso alcance por inúmeros recursos, a gente vai perceber tamanha é a responsabilidade que a espiritualidade colocou nas nossas mãos. E aí Inácio ele vai finalizar a mensagem dizendo assim, olha, apressemo-nos, portanto, em reconhecer-lhes as investidas, cientes de nossas responsabilidades cristãs, porquanto, se nos candidatamos à condição de discípulos do Mestre, imprescindível que nos mantenhamos firmes em sua seara, realizando as incumbências que nos competem, com a certeza de que se o trabalho pertence a Jesus, a fidelidade aos princípios que professamos cabe invariavelmente a nós. Então, quer dizer, o trabalho é de Jesus, com toda certeza. Nós somos peças nessa grande engrenagem que funciona sob a égide de Jesus. Mas que o nosso mau funcionamento vai prejudicar o trabalho como um todo, vai prejudicar o maquinário, a engrenagem como um todo. E a gente não pode ser pedra de tropeço para as outras pessoas, não é? Utilizar da posição que cada um tem dentro daquilo que foi chamado a efetivar de maneira proveitosa, o mais fiel possível aos princípios que nós esposamos, para que nós não nos tornemos seguidores infiéis. Sabe quando Jesus diz assim, olha, disse assim para os fariseus, fariseus, ai de vós, fariseus, que percorreis céus e terras para fazer um prosélito, mas quando o fazeis, tornai-o pior, 10 vezes pior, mais merecedor, melhor dizendo, do fogo do inferno do que vós mesmos. Então, quer dizer, utiliza de uma posição para passar uma informação, para passar um trabalho, para manter um trabalho que não diz respeito àquilo que Jesus espera de nós. Então, a gente sabe que é uma tarefa bastante complicada, uma tarefa bastante difícil, nos reconhecer dentro dessa empreitada toda, realizar aquilo que cada um de nós precisa, aquilo que Jesus espera de nós, com o máximo de fidelidade possível. E lembrando sempre, fazendo alusão, como a gente disse no começo, quando nós reconhecermos que o melhor para a gente é vivenciar esses princípios de uma forma mais proveitosa, a gente vai compreender que a gente precisa se amar um pouco mais. Porque quando a gente se desvirtua do caminho do bem, a gente está faltando com amor a nós mesmos, porque as consequências advirão sobre nós mesmos. E que a gente possa se manter fiel a nós mesmos, a esses princípios, melhor dizendo, se mantendo fiéis a nós mesmos. A gente vai
agradecer a vocês mais uma vez, deixando aí o nosso endereço virtual, nosso site www.tarsuseditoraespírita.com.br. Lá vocês encontram mensagens, vídeos, projeto Consciência Espírita, que é esse que a gente está realizando na noite de hoje, na Casa Espírita Bezerra de Menezes, de Esmeraldas, em Minas Gerais. E lá vocês terão acesso aos outros capítulos estudados da obra, e a gente tem disponibilizado esses estudos no nosso site. Sintam-se à vontade para fazer comentários, intervenções, visitas, serão sempre muito bem-vindos. A gente deixa sempre aberto a participação de todos, porque nós auxiliamos uns aos outros através dessa relação interpessoal. A gente sempre oferece aquilo que já alcançou e recebe aquilo que mais precisamos. A gente agradece mais uma vez a Jesus a oportunidade, agradecemos a vocês pela boa vontade de nos ouvir, de emprestar os seus ouvidos a nós por alguns minutos, que a gente possa voltar mais fortalecido para os nossos lares, levando um pouco das vibrações dessa casa para aqueles que tiverem acesso a nós. Muita paz para vocês e boa noite a todos.